Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, para a nossa aula, nós vamos continuar falando. Lembra que eu falei em sala de aula sobre os marcadores temporais e espaciais? Então, peguem a apostila de vocês lá na página 29. Então, lembra que os marcadores temporais são palavras e expressões que demonstram o tempo, né, num texto. Então, os marcadores temporais, eles mostram o tempo em que aconteceu determinado fato. Então, datas, horários ou períodos do dia em que os acontecimentos ocorrem. E nós temos também os marcadores espaciais de espaço, né, que são os nomes de locais onde se desenrolam os fatos relatados. Tá? Então, vamos fazer as atividades aqui. Número 8. Em qual cidade e país aconteceram os fatos relatados? Como você descobriu? Então, é daquele texto que a gente fez a leitura, então, em sala de aula. Então, os fatos relatados aconteceram em Lisboa, Portugal, né? E a maior parte do povo de Lisboa e jamais retornariam a Portugal, né? Então, a gente descobriu porque está escrito, lá eles estão contando, né, em que país, em qual cidade. Número 9. Anote os locais dessa cidade que são mencionados no texto. Então, Porto de Restelo, que nós vimos, e Capela de Belém. Número 10. A que eventos os marcadores temporais 8 de março de 1500 e 9 de março de 1500 correspondem? Então, 8 de março de 1500 corresponde à festa do povo no Porto do Restelo e missa para abençoar a frota de Cabral. 9 de março de 1500, partida da frota de Cabral. As duas datas são os principais marcadores temporais, porque relacionam os acontecimentos relatados, a festa e a partida propriamente dita. Número 11. A marcação de tempo encontrada no primeiro parágrafo é retomada de forma indireta no segundo e no terceiro parágrafo, o que auxilia na coesão do texto. Releia as frases iniciais dos 3 primeiros parágrafos e grife essas retomadas. Então, o rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500. Aqui eu tenho um marcador temporal. A partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse ao Porto de Restelo. Segundo parágrafo. O domingo amanheceu radioso e por volta das 10 horas, o rei, acompanhado por seu séquito, chegou à capela. Então, aqui nós temos o domingo, né, que é um marcador temporal, né, que foi quando que aconteceu? No domingo. No terceiro parágrafo, a cena da partida foi descrita por João de Barros, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos e que, naquele dia, estava no Porto de Restelo. Então, a gente grifou naquele dia. Número 12. Dos eventos que ocorreram no dia 8 de março de 1500, por ocasião da partida da esquadra, o autor destacou 2 que estão relacionados aos marcadores, por volta das 10 horas e após a missa. Letra A. Que eventos são esses? Então, por volta das 10 horas é a chegada da comitiva real. E após a missa, o Cabral recebe do bispo um capuz que teria sido abençoado pelo Papa. Letra B. Por que esses 2 eventos, dentre vários, foram selecionados pelo autor para figurar em seu relato? Então, o primeiro está relacionado à chegada do rei, né? Figura mais importante na época. O outro destaca o importante papel da religião na época. A esquadra zarpa somente após a bênção do Papa e a autorização do rei. Dentro da data de 8 de março, ocorrem 2 marcadores temporais que podem ser chamados de secundários, pois estão subordinados a um marcador principal. Número 13. Observe a reescrita de uma frase do texto.
O rei Dom Manuel marcou a partida da frota de Cabral. Letra A. Na frase, relata-se um acontecimento passado, futuro ou do presente. Há um marcador de tempo nessa informação? Então, vamos ler de novo. O rei Dom Manuel marcou a partida da frota de Cabral. Esse verbo marcou aqui, na verdade, o verbo, tanto a informação, ela aconteceu no passado, né? Então, relata-se um acontecimento passado, não é futuro e nem presente. E não há marcador temporal na frase reescrita, porque a gente não sabe quando, né? Então, não tem nenhuma marcação. Letra B. Como você identificou o tempo da ação? Pelo verbo marcar, né? O verbo marcar está flexionado no passado. Marcou. Número 14. Releia o segundo parágrafo do texto. Letra A. Qual é o fato mais antigo? Então, vamos voltar aqui e reler o segundo parágrafo do texto. Vou achar aqui. O domingo amanheceu radioso e, por volta das 10 horas, o rei, acompanhado por seu séquito, chegou à capela de Belém. Ali, sob a luz de tochas, o bispo Dom Diogo de Ortiz rezou a missa. Dom Diogo fizera parte da junta de astrônomos de Dom João II e, junto com Abraão Zacuto e José Vizinho, vetara, 8 anos antes, o financiamento ao projeto delirante de Cristóvão Colombo de chegar ao Oriente pelas partes do Ocidente. Após a missa, Dom Diogo deu a Cabral um capuz vermelho, bento pelo Papa, e se despediu do homem encarregado de conquistar a Índia. Então, vamos ver o que pede o exercício. Deixa eu voltar aqui. Letra A. Qual é o fato mais antigo? É o veto de Dom Diogo ao projeto de Cristóvão Colombo, né? Letra B. O autor mencionou o fato mais antigo para mostrar que Dom Diogo, no dia da missa, acreditava que era possível chegar ao Oriente por caminhos do Ocidente, mas antes não. Número 15. O pretérito pode marcar um fato pontual que ocorreu somente uma vez e já está encerrado. Número 2. Habitual do passado ou que se prolongou durante um período do passado. E 3. Que ocorreu antes de outro fato do passado. Então, o que é o pretérito? Pretérito é um tempo verbal, o passado, tá? A gente pode falar pretérito ou passado, tá certo? Então, antes da gente fazer a atividade aqui, vamos ler aqui, ó, os tempos verbais do relato histórico. Por registrar fatos que já ocorreram, o relato histórico utiliza com muita frequência os tempos verbais do passado. Então, só que não existe só um passado, tá? Existem 3 dentro dos tempos verbais, tá? Há autores, porém, que preferem utilizar o presente do indicativo para referir-se a fatos do passado. Esse uso do presente do indicativo em lugar do pretérito chama-se presente histórico. Compare 2 enunciados. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama chegou a Calicut. Vejam que esses verbos que estão grifados, eles estão no passado. Contornou e chegou, verbos no passado. Agora, vamos observar a mesma frase, mas com os verbos no presente, do indicativo. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama chega a Calicut. Então, percebam que esses fatos aqui aconteceram no passado, mas o autor ou a autora optou por usar o verbo no presente do indicativo. Qual é o efeito de sentido resultante no uso do presente histórico? Então, quando se usa esse presente histórico, ele aproxima o leitor do acontecimento relatado e torna o texto mais dinâmico, tá certo? Então, às vezes pode acontecer de aparecer num relato histórico, então, o presente histórico, tá certo? Bom, vamos voltar aqui e falar do pretérito. Então, já sabemos que o pretérito é o tempo verbal passado, né? E existe o pretérito
perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele pontual, que ocorreu somente uma vez e já está encerrado. Por exemplo, Dom Diogo deu um capuz vermelho a Cabral. Aqui a gente coloca o número 1, porque esse é um pretérito perfeito, que aconteceu, o fato aconteceu no passado e se encerrou no passado. Agora, habitual do passado ou que se prolongou durante um período do passado. Então, eu tenho um verbo no pretérito, né, no passado, e que ele continuava no passado. Tá? Ele dá essa sensação de continuidade. Por exemplo, os marinheiros partiam em busca de riqueza. Tá? E nós temos o pretérito mais que perfeito, que é aquele que ocorreu antes de outro fato passado. 8 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, Cristóvão Colombo aportara em uma ilha da América Central. Nós já falamos, né, sobre os tempos verbais. Então, aqui só para a gente relembrar. Então, ficou 3, 1 e 2. Pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças entre 9 e 15 anos de idade. Algumas haviam sido recrutadas compulsoriamente, mas a maioria fora alistada pelos próprios pais, que embolsavam o soldo dos meninos. A presença de crianças a bordo foi um fenômeno constante ao longo do ciclo de descobrimentos portugueses. Os navios precisavam de grumetes e os oficiais necessitavam de pajens. Grumetes e pajens eram sempre garotos. A vida dos miúdos a bordo era um inferno em meio ao mar. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Número 16. Então, sobre o que fala esse trecho que eu acabei de ler? Fala sobre a parte da tripulação da frota portuguesa comandada por Cabral e que era formada por crianças e adolescentes. Número 17. Não se pode afirmar que: letra A, os piores trabalhos durante a viagem eram designados às crianças? Isso a gente não pode afirmar, né? Letra C, apenas 1/3 dessas crianças retornavam a Portugal. Não fala, né? Letra B, a exploração infantil já era proibida por lei na época, né? Então, isso a gente não consegue afirmar. Então, é a letra B. Esses outros dois aqui a gente consegue afirmar, tá certo? Número 18. A concordância verbal na primeira frase do texto está correta? Justifique sua resposta. Então, a primeira frase do texto, vamos voltar aqui. Pelo menos 10% dos tripulantes da frota de Cabral eram crianças. Então, esse verbo aqui, eram, está concordando corretamente com o sujeito? Sim, porque ele está concordando com tripulantes, né? Ou 10%. Então, ele sim, está correta essa concordância verbal. Né? Sim, como o sujeito é uma expressão numérica acompanhada de especificação, então 10% dos tripulantes, o verbo pode concordar com o numeral, que eu falei, ou com o núcleo da especificação. Então, pode concordar com o 10 ou com o tripulantes, e os dois estariam aí no plural. Em ambos os casos, o verbo deve ser flexionado no plural, como corretamente ocorre na frase. Número 19. Afirma-se no texto que aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio. Letra A. Que tarefas eram essas? Lavar o convés, limpar excrementos e costurar as velas. Letra B. Quantas ações são relacionadas ao trabalho dos grumetes? 3, né? Então, lavar o convés é 1, limpar excrementos 2 e costurar as velas 3, né? Letra C. Sabendo que o número de orações em um período equivale ao número de verbos, indique quantas orações há no período. Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio: lavar o convés, limpar excrementos, costurar as velas. Então, vamos contar quantos verbos nós temos nesse período. O verbo caber, lavar, limpar
limpar, costurar. Então, são 4. Então, caber, lavar, limpar e costurar. Então, são 4 verbos. E cada verbo corresponde a uma ação, a uma oração. Letra D. Há palavras ou sinais de pontuação que separam as orações? Quais? Sinais de pontuação, né? Então, tem sinais de pontuação. A primeira e a segunda são separadas por 2 pontos, né? Aos grumetes cabiam as piores tarefas do navio. Aqui nós temos uma oração, tá? Aí, ela está separada das outras por meio dos 2 pontos. Então, a primeira e a segunda são separadas por 2 pontos. A segunda, a terceira e a quarta, elas estão separadas por vírgulas, tá certo? Número 20. Você deve conhecer a palavra embolsar, que em outros sentidos significa apossar-se, apropriar-se. Mas você já se questionou sobre a origem dessa palavra? Apresente uma hipótese. Então, de onde que surgiu a palavra embolsar? Provavelmente veio da palavra bolso, né? Só ver aqui. Número 21. No trecho, algumas haviam sido recrutadas compulsoriamente, mas a maioria fora alistada pelos próprios pais. A forma verbal destacada está no pretérito mais que perfeito. Isso indica que os pais alistaram os filhos antes deles serem recrutados compulsoriamente. Então, seria aqui já a primeira alternativa correta. Tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Logo nós voltamos com a nossa segunda aula. Até daqui a pouco, alunos!